Gravar. Eu vou fechando. Bom, vou falar sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, relembrando aqui, é uma convenção que surgiu com uma crescente preocupação sobre a perda da diversidade biológica ao redor do globo. Então, a comunidade internacional, ela se reuniu para criar esse instrumento legal para tentar reverter essa situação. Então, ela foi estabelecida na Rio 92 e entrou em vigor em dezembro de 93. É uma convenção que foi aderida por a maioria dos países, foram 194 países, e desse número, 168 ratificaram, inclusive o Brasil, que fez isso em 1994. Aqui tem um mapa. Os países em verde são partes da convenção, os roxos são signatários, mas não ratificados, e o laranja não signatário. É uma convenção porque prevê assuntos de interesse geral, baseado em acordos firmados por diversos países e foi base para a elaboração de diversos tratados e protocolos. Então, aqui à esquerda tem alguns desses tratados e protocolos, inclusive o de Cartagena e o de Nagoya, que vai ser citado mais à frente. Então, a Convenção sobre Diversidade Biológica ela acabou sendo uma espécie de arcabouço político, porque ela abarca tudo que se refere à biodiversidade, então ela tem uma amplitude maior. Sobre as normas dessa convenção, elas tendem a ser mais para princípios, porque elas, como eu disse anteriormente, também ela tem temas mais amplos. Aqui tem as três bases de tema que ela permeia, que é a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade, e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. Então, são temáticas que não estão super estruturadas e bem definidas, elas abrem um pouco de espaço para interpretação, e esses tratados que eu citei também anteriormente, eles tiveram esse papel de afunilando um pouco mais, para que pudesse ser definido algumas regras e em alguns outros processos que deixasse essas temáticas um pouco mais afuniladas. E sobre os processos de tomada de decisão, a criação desses três órgãos, a utilização desses órgãos, ela possibilitou que houvesse uma organização do fluxo e da execução também das diretrizes e das demandas que foram definidas na convenção. O primeiro desses órgãos é a Conferência das Partes. Ela analisa os progressos realizados no âmbito da convenção, identifica novas prioridades e define planos de trabalho. Então, ela mantém atualizada, né, o trabalho da convenção, as temáticas da convenção e os artigos, e pode fazer alteração à convenção e criar órgãos consultivos. O segundo deles é o secretariado. Ele é um programa que está sob sob a ONU, né, sob o Programa de Meio Ambiente da ONU. Organiza reuniões, projetos e documentos, tem uma parte mais burocrática, e ajuda os estados a implementar programas de trabalho. E, por fim, o órgão subsidiário de assessoramento científico tem um papel mais técnico. É um comitê que é composto por peritos e faz recomendações científicas à COP, que é o primeiro órgão citado. Então, esses três órgãos, eles se organizam, né, como eu disse, e possibilita que as decisões sejam tomadas e mais estruturadas para que os países possam participar da convenção. Bom, então, o Protocolo de Cartagena, ele é um complementar nessa Convenção da Biodiversidade, né, trazendo um assunto mais específico, então, que é o movimento, a movimentação, né, de organismos vivos modificados, geneticamente modificados, resultantes da biotecnologia moderna. E o enfoque dele é o risco da saúde humana, com enfoque especificamente, então, nesses movimentos entre fronteiras, entre países. E ele é considerado, então, um acordo internacional. A ratificação dele, né, bom, começando dizendo, né, ratificação, então, seria internalizar os termos no direito nacional dos países signatários,
ao mesmo tempo que ele vai dar uma legitimidade e validade no âmbito internacional, né? Então, seria certificar a validade desse compromisso assumido legalmente pelos países por meio de uma autorização do Poder Legislativo. E aí aqui a gente, então, tem um histórico do momento que ele começou a ser discutido até o momento que ele entrou em vigor. E ele entra em vigor 11 de setembro de 2003, 90 dias, né? Então, tem um tempo aí da ratificação até ele entrar em vigor. Então, ele é um acordo que, em partes, ele pode ser entendido como princípios, então sendo um pouco mais genérico, mas ao mesmo tempo também a gente vai ver mais para frente que ele tem certas regras e certos costumes também. Então, aqui tem um exemplo, que é o princípio 15 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é um princípio e que é bem mais genérico, né? Não é, assim, uma regra, uma expectativa muito clara. E o artigo 2º também, que vai dizer as partes são encorajadas a levar em consideração, conforme os casos, o conhecimento especializado, os instrumentos disponíveis, riscos para a saúde humana. Então, ele não especifica que tipo de risco, quais são os instrumentos disponíveis. Então, a gente poderia considerar isso como 2 exemplos de uma parte mais genérica, né, de princípios do protocolo. E aí, então, seguindo a leitura do protocolo, a gente vai entendendo que, na verdade, ele tem certos costumes, assim, que seriam práticas reiteradas, que é seguida e considerada mais obrigatória, mais uma expectativa, como um comportamento, uma prática geral, né? Algo mais material que é repetido por todo mundo, de modo geral, né? Porque não tem regras 100%, assim, mas que, então, por exemplo, a gente pode ver no artigo 8, no artigo 15, e, de modo geral, os anexos que dão essas regras, assim, que são mais práticos e mais específicos no que os princípios do começo do protocolo, do acordo, estão querendo dizer, sabe? Então, enfim, como vai se dar todo esse processo tá nos anexos e mais para frente no protocolo também. E aí a gente fazendo uma diferenciação das regras e princípios, né? Princípio 15, então, e aí tem, por exemplo, também como regra o acordo prévio informado, que é um acordo pelo qual o exportador busca o consentimento do país importador antes da primeira exportação dos organismos vivos modificados, né? Para liberação internacional no meio ambiente. Então, por exemplo, as sementes, assim. E o anexo 3, que vai falar um exemplo também, assim, tem muitas coisas, mas vai dizer: a avaliação de risco deverá realizar-se de maneira transparente, cientificamente sólida e poderá levar em conta o assessoramento especializado de organizações internacionais relevantes e de diretrizes elaboradas por essas. Então, essa diferença, né? Aqui a gente já está vendo uma coisa muito mais específica e muito mais clara e muito menos geral. Então, as decisões também podem ser consideradas obrigatórias. Então, ele é um protocolo que chama Legally Binding Treaty, ou seja, ele tem um poder de fazer leis dentro dos países que decidirem assinar o protocolo, né? Então, aí já mostra essa obrigatoriedade, e aí aqui tem alguns exemplos também. Então, manuseio de transportes, embalagem de identificação, sujeitos à movimentação, devem ser manuseados, embalados e transportados em condições de segurança. Tem aí essa obrigatoriedade do protocolo e das decisões tomadas. Bom, vou falar do Nagoya. E o protocolo de Nagoya, assim como o de Cartagena, ele é um acordo complementar à Convenção de Diversidade Biológica. Então, ele é um acordo multilateral, que ele vai servir meio que de apoio e vai ser basicamente o que vai constituir uma das partes da Convenção de Diversidade Biológica.
Apesar dele se basear em princípios, nos princípios fundamentais de acesso e repartição dos benefícios que foram consagrados pela Convenção, ele é uma junção de regras para a comunidade internacional que diz respeito no uso dos recursos genéticos para as nações que estão inclusas nesse setor comercial, não comercial ou no intercâmbio desses recursos. Porque cada país tem acesso ao seu banco de dados de recursos genéticos, assim como o Brasil tem o dele. E o Protocolo de Nagoya estabeleceu obrigações que as nações têm que seguir para quando elas quiserem fazer o uso dos recursos genéticos. Essas são as 3 obrigações, são os 3 setores de obrigações que a comunidade internacional tem que seguir para conseguir ter acesso aos recursos genéticos. Já são divididas em 3 áreas, que a primeira é a obrigação relativa ao acesso. Então, é um conjunto de regras, são muitas regras, eu coloquei 3 delas aqui na primeira, para mostrar como é que é mais ou menos o que tem que ser seguido. Basicamente, o que eu achei importante é que as regras elas têm que ser claras e justas, e ela tem que... A última regra que eu coloquei aqui, que eu achei importante também, foi que ela tem que servir principalmente para casos de emergências. Então, eu acho que a gente tem que usar os recursos genéticos principalmente em casos de emergência, que eu achei importante. Também foi a segunda obrigação relativa à repartição de benefícios, que isso vai mostrar como é que isso vai ser repartido dentro da comunidade internacional. E a última é a obrigação relativa ao cumprimento das normas. Então, é um pouco mais burocrático, só que todas elas se complementam de alguma forma. Ele foi criado na Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica em 2010, no Japão, só que ele só entrou em vigor em 2014. E o Brasil, para variar, ele ratificou o protocolo em 4 de março de 2021, que foram quase 10 anos depois da maioria dos países entrarem, né? E o que isso significa é que, assim, o Brasil, quando ele poderia ter entrado antes no protocolo de Nagoya, só que ele não entrou devido à influência disso no setor agropecuário. Então, de acordo com os artigos, o principal motivo do Brasil não ter entrado antes foi em relação ao cultivo de grandes monoculturas. Esse trecho é o que estava escrito num artigo de um professor da Universidade de Brasília, que, enfim, ele conta que é basicamente isso, a influência no setor agropecuário. E, bom, eu vou falar alguns aspectos importantes desse protocolo, que é um dos protocolos que está dentro da CDB, que é o incentivo ao sustentável da biodiversidade. Ele reconhece expressamente o direito ao recebimento de benefícios para comunidades indígenas e locais detentoras de conhecimentos tradicionais que venham a ser utilizados por usuários. Então, principalmente o Brasil, ele tem um banco de dados de recursos genéticos muito grande com relação às comunidades tradicionais. E, enfim, existe a parte da bioeconomia, que isso também o Brasil está dentro desse protocolo, também ajuda na parte da bioeconomia e no uso sustentável de todos esses recursos. Bom, isso uma outra coisa, voltando à questão da ratificação do protocolo, isso também ia influenciar muito o Brasil se ele não tivesse entrado, porque os países, eles, em tese, querem que as outras nações protejam o meio ambiente, porque, apesar de tudo, a gente depende dele.
Então, aí começaria, caso o Brasil não tivesse entrado, talvez a gente começasse a ouvir que, não, só vou comprar carne no Brasil se não estiver significando a destruição da floresta, só vou comprar peixe do outro país se não for um abate brutal e tudo mais. Então, esse protocolo, ele abrange toda essa cadeia de exploração na natureza também. Então,